Fala galera, beleza? Estamos começando o nosso vídeo de língua portuguesa do 9º ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. O nosso conteúdo de hoje é notícia, isso mesmo. Então acompanhe agora os objetivos da aula. Eles são: ler e compreender o fragmento de uma notícia, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas, justificar informações levando em conta contextos de produção. E começando, temos aqui já o cabeçalho, indicando já o suporte. Nós temos uma notícia retirada de um jornal online. Temos aqui o site BBC News Brasil, as seções do site e o título da nossa notícia. Qual é? Professor usa fake news para ensinar ciência na escola. Temos o indicativo ainda da sua data de publicação, 21 de abril de 2018. Pensando juntos sobre esse título, pode-se afirmar que ele, letra A, tem pouco a ver com a notícia inteira. B, traz todas as informações da notícia. C, resume o assunto da notícia. D, traz a opinião do autor da notícia. Se você pensou aí na resposta C, resume o assunto da notícia, é a resposta correta. Isso mesmo. Esse é o papel do título, trazer um breve resumo, despertar a atenção, a curiosidade do leitor, fazendo com que ele tenha interesse em ler o próximo parágrafo, a próxima frase, o início da notícia, e tenha acesso ao restante da informação que está sendo antecipada ali no título. Vejamos aqui uma definição da manchete. Geralmente é escrita de forma bastante clara, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Por que com o objetivo de ser bastante clara? Porque uma forma clara, uma forma objetiva, não vai gerar dúvidas, e sim a curiosidade no leitor. Lead. O que é o lead de uma notícia? É a primeira parte, geralmente o primeiro parágrafo com 2 linhas, posto em destaque, que fornece ao leitor informação básica sobre o conteúdo. Isso mesmo, o lead ele traz as principais informações da notícia, lembrando que ela vem em forma de pirâmide invertida. O que é mais importante aparece no início. Então temos o resumo do assunto, do fato, no título, e as principais informações nos primeiros parágrafos ou no primeiro parágrafo mesmo. E essas principais informações se resumem em responder 6 perguntas, que são: o que acontece, quem, quando, onde, como e por quê. O lead responde a essas 6 perguntas. Se você prestar bem atenção, são perguntas realmente que trazem informações básicas de um fato acontecido. Temos aqui o início da nossa notícia e você já observa um elemento do lead, o quando, em 2018. Vejamos os demais. Alvo de debate ao redor do mundo por seu possível impacto na democracia, as fake news, notícias inventadas, geralmente com o objetivo de viralizar na internet e influenciar consumidores e eleitores, têm sido usadas em uma escola particular do interior paulista para ensinar pensamento crítico e pesquisa científica. Então temos aqui 2 perguntas sendo respondidas já do lead. O porquê esse fato se dá e o que é esse fato. Seguindo, a iniciativa é do professor de ciências Estevão Zilioli de Ourinhos, a 360 quilômetros de São Paulo, que desenvolveu um curso semanal voluntário no contraturno para alunos do ensino médio. Os próprios estudantes buscam as notícias de cunho duvidoso para análise em sala de aula. Temos outros elementos do lead: o onde, em que lugar esse fato acontece e como, de que forma ele acontece. Seguindo, é a informação propriamente dita com a apresentação de demais detalhes dos fatos apontados no lead. A apresentação dos acontecimentos se dá sempre em ordem decrescente de importância. Veja só, essa definição aqui é do corpo da notícia, da sequência. Encerramos a leitura do lead. Vimos o que, o onde, o quando, o porquê e o como se dá o fato.
E na sequência, o corpo, os demais parágrafos, em ordem de menos importância, nós temos mais detalhes. Então, a sequência nós vamos ver agora, o que se dá nesse corpo da notícia que estamos lendo. A ideia é que eles próprios se perguntem: essa notícia tem fontes e dados confiáveis? Merece ser acreditada e compartilhada? Eles trazem as notícias das quais ficam desconfiados. Começamos com notícias de ciências e saúde, mas os alunos se interessaram também por notícias de entretenimento e política. Por estarmos em um ano eleitoral, conta Zilioli à BBC Brasil. O método de checagem é o mesmo para todas: buscar informações de fontes confiáveis. Estou falando de método científico, de busca de informações seguras que possam ser demonstradas, até para eles entenderem que não é simples provar as coisas. A aula se centra em discutir as notícias e em encontrar formas de checar as informações online, buscando as fontes originais dos fatos ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais, por exemplo. Entre as notícias já analisadas estão uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título. A de uma mãe que teria aplicado botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. Uma do cientista Stephen Hawking, morto em março, falando sobre a vida extraterrestre. Os alunos descobriram que a notícia em si não era falsa, mas tinha um título exagerado. Uma sobre terraplanismo, difícil de ser analisada justamente por colocar em xeque premissas científicas. As nuances das notícias têm sido úteis para os alunos entenderem que a categorizá-las, diz Zilioli. Vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros. Porém, os títulos exagerados ou sensacionalistas, explica o professor, notando uma mudança no comportamento dos estudantes. Encerramos a leitura, vimos o lead, a manchete e o corpo da notícia. Percebeu alguma coisa de diferente no corpo? Temos ali maior detalhe mesmo. Temos depoimentos do professor que está envolvido nesse curso, como ele utiliza, mostrando detalhadamente o método que ele pensou para analisar as notícias. Temos argumentos que sustentam aí essa iniciativa. Temos uma fundamentação maior que não tínhamos lá no início. Lembrando que o início é o que é mais importante para atrair sua atenção. Exercício de número 1. De que forma os estudantes fazem a checagem das informações trazidas para a aula? Responda.
Voltamos. E aí, qual que é o método de checagem realizado pelo professor, para ver as notícias falsas e verdadeiras? Os estudantes buscam as informações das notícias de caráter duvidoso em fontes confiáveis e seguras, que possibilitam a demonstração e explicação por método científico. Isso mesmo. Então, uma das formas é pesquisar em sites que sim, têm credibilidade e podem ter essa informação comprovada. Vejamos agora o exercício de número 2. Em quais fontes os estudantes precisam verificar a veracidade das informações? B. Que outras fontes podem ser utilizadas? Então, responda essas duas perguntas, A e B. Respondeu? Então vamos conferir. Letra A. Os estudantes consultam as fontes originais dos fatos, ou pesquisando em artigos acadêmicos, periódicos científicos, IBGE e sites de tribunais eleitorais. Letra B. Podem ser utilizados sites especializados em checagem de fatos, como efarsas e boatos.org. Isso mesmo. Então temos algumas ferramentas aqui que foram indicadas, mostradas na nossa notícia, e outras ferramentas além são sites especializados em fazer essa checagem. Então os jornalistas que trabalham nesses sites já têm um feeling, uma abordagem própria e checam e informam a sociedade aí através do site qual notícia é verdadeira e qual é falsa, mostrando para os seus leitores. Fique sabendo quais são os possíveis motivos das pessoas, algumas vezes, não perceberem uma fake news. E aí? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem perceber, não se atentam que aquilo que ela recebeu, aquilo que ela leu, é uma notícia falsa? Temos duas possibilidades. A primeira, o caráter de confirmação. Ocorre quando a notícia falsa confirma um ponto de vista do leitor. Isso mesmo. Então, se a pessoa recebe uma notícia e aquilo tem muito a ver com o que ela acredita, com a ideologia que ela tem, com as crenças que ela tem, é claro, é um fator com que faz intencionalmente algo sentimental, ela concorde. Então, é algo que reafirma as convicções dela. Então, esse caráter de confirmação é uma possibilidade. Outro, o recebimento de conhecidos, que diminuem a desconfiança sobre uma farsa. Também é um fator da pessoa não se atentar e não pensar se aquela notícia é falsa ou não.
Se ela recebeu de alguém de confiança, um parente, um pai, uma mãe, um tio, um amigo próximo, automaticamente ela acha que aquela notícia é verdade. Ela recebeu de alguém que ela conhece, então ela presume que isso que foi compartilhado, aquela pessoa já está sabendo, tem maiores detalhes, já conferiu, já viu que era verdade e acaba também recebendo e tendo como sua verdade. Muitas vezes não é. Exercício de número 3. Por que essa notícia analisada pelos alunos do Colégio de Ourinhos pode se enquadrar como conteúdo enganoso? Vejamos qual é. Uma de que frutas ingeridas em jejum curam câncer, que os alunos perceberam que não tinha fontes seguras para garantir a afirmação do título. Por que isso é um conteúdo enganoso? Respondeu? Consigo pensar sobre essa notícia? Se você recebesse, você conseguiria identificar que conteúdo enganoso está presente nela? Vejamos. Enquadra-se em conteúdo enganoso, pois o consumo de frutas previne várias doenças, mas não há evidência sobre o fato da notícia, a cura do câncer. Isso mesmo. Sabemos que as frutas têm vitaminas e outras fontes de fibras e elementos que fazem bem ao corpo humano. Já não temos conhecimento de uma fruta que tenha esse poder, que tenha o poder de curar. Prevenção sim, mas curar não. Então aqui está o conteúdo enganoso. Nós temos um exagero na informação. Exercício de número 4. Temos uma outra notícia. A de uma mãe que teria aplicado Botox na filha pequena. Os jovens foram atrás das imagens da mãe, que é participante de um reality show nos Estados Unidos, e estão tentando tirar suas próprias conclusões pelos vídeos. Letra A. Essa notícia pode ter disseminado conteúdo manipulado? Por quê? Por que há manipulação nessa notícia?
respondeu por que pode ter ocorrido ou ocorreu aqui uma manipulação. Vejamos. Sim, porque os estudantes estão analisando o vídeo, portanto, esse pode ter sido editado com a adição de efeitos. Se é um vídeo, existem vários recursos aí que podem manipular, então aumentar, fazer com que a face, alguma coisa na criança tenha sido manipulado e aí dá esse efeito de botox, de algo cirúrgico, de algum procedimento ter sido feito. Mas com essa observação bem detalhada, vista várias vezes, com pausa e ainda uma discussão, pode-se chegar a alguma conclusão se o vídeo teve algum corte, teve a adição de algum efeito. Fique sabendo, vimos que há notícias falsas, mas também as que são baseadas em fatos verdadeiros, porém com títulos exagerados ou sensacionalistas. De acordo com o contexto, podemos inferir que a quantidade de compartilhamento, letra A, não prova que a notícia é verdadeira. B, prova que a notícia é verdadeira. E aí, uma notícia que tem vários compartilhamentos, ou então até mesmo várias curtidas, podemos dizer que isso indica que ela é real, que ela é uma verdade? Não, né? Isso não prova nada, só prova que ela teve um acesso muito grande, teve uma leitura muito grande, mas não prova que ela é verdade. Estamos chegando ao fim na aula de hoje. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento de notícia sobre um curso desenvolvido em uma escola que utiliza fake news para ensinar ciência aos estudantes. Reconhecemos o corpo da notícia que detalha os fatos apresentados no LID. Isso mesmo, visualizamos aí o corpo de uma notícia. Estamos agora sim no fim. Neste vídeo nós falamos sobre notícias, espero que vocês tenham gostado. Desejo a você dias melhores, continue bem, até a próxima!